Legal, começando mais um podcast Mão, podcast número 47. Tem muita informação sobre o hexacampeão brasileiro, tem novidades sobre naming rights, quem diria? A gente vai falar dos naming rights do estádio do Timão, de possíveis contratações. Tem muito assunto aqui pra gente tratar neste podcast número 47. E comigo sempre ele, Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Enfim, parece que dessa vez vai. Ou não. Vamos ver. Teleco, tá por aí? Estou na área, se derrubar é pênalti. E aí, Vessônia, dessa vez vai ou dessa vez não vai mais uma vez? Eu continuo sendo Santo Tomé, só acredito vendo. Pois é, mas pelo menos tem novidade, né? Tem a palavra oficial de um presidente de uma empresa que está patrocinando o Corinthians. Hoje foi lá na Rádio Transamérica e o presidente da Clar, o Marcelo Prado, e concedeu uma entrevista muito legal, falando sobre vários assuntos relacionados à empresa, que apareceu nas mangas dos uniformes do Corinthians nessa partida contra o Avaí. Eu tenho inclusive algumas novidades faladas ali fora do ar com o presidente da empresa que a gente pode falar aqui no podcast, mas vamos começar com isso que está mexendo mais com o torcedor corintiano, Teleco, que é exatamente a parte em que ele fala sobre os name rights, né? A gente tem o áudio aí do Marcelo Prado, presidente da Clar, falando dos name rights da Arena Corinthians. Na verdade, existem hoje na mesa do Corinthians 3 propostas. Dois gigantes financeiros do mercado nacional que estão com... existe uma prioridade lá. Então tem a primeira proposta que tem um tempo para ser analisado por um determinado tempo. Aí tem a segunda proposta para um outro grande agente financeiro e a terceira proposta é da Clar. Pois é, segundo Marcelo Prado, presidente da Clar, são 3 empresas neste momento que disputam ali esta guerra para patrocinarem o estádio do Corinthians. E o Marcelo falou o seguinte: não é apenas o patrocínio do nome, não é como se fosse o patrocínio do uniforme. Vai lá, paga 400 milhões e coloca o nome no estádio, pronto, beleza. O que ele disse foi o seguinte: é um negócio complexo, porque envolve o fundo que gerencia a Arena Corinthians, e nesse fundo a gente sabe, né, estão o clube, o Corinthians, a Odebrecht, que foi a construtora, e o BNDES, que emprestou 400 milhões para a construção do estádio. Então tem governo no meio. Quando tem governo no meio já é uma coisa mais complicada, e para você pagar esses 400 milhões para patrocinar o estádio, você entra no bolo, você fica como se fosse um sócio deste fundo. A empresa X, Y, Z, o McDonald's, o Burger King, a Coca-Cola, quem quer que seja que queira patrocinar o estádio, vai entrar nesse fundo como um dos sócios do fundo. E outra coisa, por ter governo no meio, por ter o BNDES no meio, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, você precisa dar como garantia o dobro do investimento que será feito. Ou seja, se o Corinthians está pedindo 400 milhões, a empresa precisa ter em ativos aqui no Brasil 800 milhões de reais. Quem tem isso hoje aqui no Brasil, 800 milhões de reais? Só banco. Por isso que os grandes interessados são os bancos. Eu tenho informação, vou passar aqui, acho que eu nem falei isso na rádio ainda, em lugar nenhum. O interessado número 1 é o Banco Santander. É o principal interessado e o primeiro da lista hoje para ser o dono do nome da Arena Corinthians. Depois tem outra instituição financeira que sinceramente eu não sei qual é. E depois a Clar, citada aí pelo Marcelo Prado. Então pelo menos já há 3 concorrentes, né? Ele falou que não são concorrentes, mas há 3 empresas na briga aí para patrocinarem o estádio do Corinthians. Primeiro, o Rodrigo Vessone. O que você acha dessa entrevista do presidente da empresa? Colocou o nome dele e o nome da empresa dele na jogada, né? Então, ele está se responsabilizando aí pelo que ele fala, e o torcedor pode acreditar, então, que tem 3 empresas tentando fechar negócio com o Corinthians, Vessone.
Acho que foi a primeira vez realmente que alguém falou muito abertamente assim sobre o assunto do outro lado, né? O Corinthians sempre fala aqui e ali, mas o outro lado você nunca escuta. Então, é o que você disse, ele se colocou aí o nome dele, o nome da empresa à frente. Pelo visto, é uma empresa de um conglomerado grande e que está vindo forte aí para colocar seus produtos de limpeza em 2016 para que as pessoas possam comprar, enfim. E ela precisa fazer barulho, né? E aí tá na busca do Corinthians para isso, aproveitando de toda a mídia e etc. que o clube tem. E pelo visto, tá chegando aí com patrocínio na camisa, já tá... a gente vai ouvir daqui a pouco, mas falando alguma coisa em relação a um patrocínio muito maior até na camisa, até na contratação de jogador, enfim. É alguém que veio para fazer barulho. Parece meio um pouco o modo operante aí do que a Crefisa faz com o Palmeiras, que é muito mais do que o patrocínio na camisa, tá pagando jogador, tá trazendo outros, fazendo a reforma até da academia do Palmeiras, lá do CT do Palmeiras. Então parece que essa empresa aí tá vindo forte, e aí o name rights viria junto. Ele deixa claro que ele não é a prioridade, que tem outros dois que começaram a negociar muito antes, então a prioridade é desses outros dois, mas pelo visto ele já pôs o nome dele ali na lista e falou, eu tô querendo depois conversar sobre isso. Então de verdade a primeira vez que eu vejo um outro lado falando, porque o Corinthians falar seria normal, e acho que o torcedor sempre pode ficar com o pé atrás, mas é a primeira vez que uma empresa fala tão abertamente assim, né? E aí, Vitor Guedes, você bota fé nas palavras do presidente da Claro, ou de repente ele tá querendo gerar mídia espontânea, né? Porque, claro que viraliza, né? O nome da empresa. A primeira reação minha foi essa, Belo. Mas como até o momento que nós estamos gravando não houve um desmentido oficial, eu quero crer que há pelo menos uma intenção sincera no negócio. Eu espero sinceramente que seja verdade, porque é bom pro Corinthians e é bom pra mim, pra você, pra Vessone e pra Teleco, pra não ter que falar nunca mais desse assunto infernal. Mas pela primeira vez, não dizer que eu acredito, mas que eu não desacredito. A primeira vez que eu senti que há pelo menos uma negociação por trás, assim, foi a leitura que eu fiz. Apesar eu conheci semana passada o Marcelo Prado, né? E fiquei falei bastante. Do esporte, Marcelo Prado. Não, é outro. E falei bastante com ele, né? Por telefone e tal. Uma pessoa de origem simples, do interior de São Paulo, da região de Marília. E uma pessoa que me parece muito honesta. Inclusive ele disse que escolheu o Corinthians por confiar nas pessoas do Corinthians. O Roberto de Andrade, ele citou o Marcelo, agora me fugiu o sobrenome do diretor de marketing do Corinthians, Marcelo Passos, isso, é porque é Marcelo Prado, Marcelo Passos, e também o Gustavo Herbeta, né, que é o superintendente de marketing do Corinthians. Ele citou essas três pessoas e disse que escolheu fazer negócio com o Corinthians justamente por entender que essas pessoas são sérias. Até outra novidade, Teleco, antes de passar para você, que o Marcelo Prado me falou fora do ar. Eles têm uma prioridade de renovação por mais 3 anos. Na verdade é um contrato de 2 anos com renovação por mais 3, e eles só colocaram uma cláusula para renovação por mais 3 anos. O Corinthians pode ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, que não vai mudar. A única cláusula que eles colocaram, que a diretoria seja essa. Se, por exemplo, houver eleições amanhã e ganhar a oposição, a Claro pode sair. Depois dos 2 anos, né? Os 2 anos já estão fechados. Mas se tiver essa mesma diretoria, esse mesmo grupo no poder, eles fecham por mais 3 anos. E aí entra a parte citada pelo Vessone. Ele disse que em 2016 e 2017, ele não poderia citar os valores do negócio, porque está em contrato, o contrato já está assinado e tem aquela cláusula de confidenciabilidade. Mas em 2018, 2019 e 2020, ele disse que a Claro colocará no Corinthians mais de 20 milhões de dólares anuais. A gente está falando de 80 milhões de reais por ano. Por isso a pergunta,
Teleco, dá para confiar? Ou, de repente, digamos que seja uma forma de chamar atenção para a empresa? Acho que é uma combinação dos dois. Certamente, para alguém que vai lançar produtos de varejo, tá competindo aí com uma Procter & Gamble. Ninguém ouviu falar da Klar, né? Uma coisa da Klar também é que ainda não tem os produtos deles nas gôndolas. Ele já patrocina o Vôlei do Pinheiro, já patrocina o Luciano Burti na Stock Car, mas eles ainda não têm os produtos nas gôndolas e eles vão precisar de muita propaganda. E nada melhor do que escolher o Corinthians para isso. Você está falando dos 20 milhões de dólares anuais a partir de 2017, né? Com essa renovação. 2018. Desculpe, 2018. Mas para 2016 e 2017, o Pascoal hoje falou em 10 milhões de dólares anuais, que foi também o mesmo número que o Ben já passou. Eu acho que isso daí é bem próximo da realidade. Então só isso são 40 milhões. E tinha uma confusão aí se eles iam ocupar a manga. Não necessariamente eles vão ocupar a manga. Eles podem ocupar a meia, o calção, o peito, as costas, o que for. Isso aí vai depender da estratégia do marketing do Corinthians, que ainda não está muito bem definida. Sobre os naming rights, eu queria colocar aí uma quarta. A famigerada Emirates. Ela continua no páreo, né? A gente não tem certeza do que está acontecendo, porque a gente não ouve nada sair da Emirates, só dos intermediários do negócio, mas continua no páreo. Os valores seriam também assim fora de propósito, mas a gente só vai descobrir mesmo quando fechar. Valores anteriores estavam falando em 200 milhões de euros por 10 anos para o Corinthians, já depois das comissões. A gente deve saber isso aí mais para o fim do ano, pelo menos. A gente gostaria que não ficasse nesse estilo mosca de padaria, não come nem sai de cima. E a gente fica aqui discutindo, já são 47 podcasts, e os 47 podcasts a gente já falou disso aí. Por favor, feche, seja o que for. A Emirates é uma empresa que conseguiu uma mídia espontânea danada, né? Nunca falaram tanto da Emirates quanto depois desse negócio aí dos name rights, né? Eles não precisaram pagar nenhum comercial, nenhum anúncio e nem patrocinarem o Corinthians e ficaram famosos no Brasil. Pelo menos a Klar... Teve jornal que deu uma página cravando a Emirates em 2012. Nossa. Não, pelo menos a Klar é patrocinadora do Corinthians, né? Isso aí. Exato. Não é uma empresa que nem gastou um centavo e tá aparecendo em cima do clube. A Emirates, que nem você falou, Vitão, teve gente falando em 2012 como certo e que ia assinar semana que vem, né? Cravou a página inteira. Enfim. Espero que a empresa que fechar, feche logo e aproveite e leve o pato com ela de uma vez. Resolva 2 problemas num. Uma coisa interessante desse patrocínio, a gente vai parar de falar, senão vai parecer que a Klar tá patrocinando a gente, o que seria... seria ótimo, né? Muito legal. Podcast@gmail.com, claro. O que seria muito bom, mas ainda não tá patrocinando. O intuito aqui é informativo mesmo. Uma coisa muito interessante é que é um contrato em que os dois podem ganhar, pois há uma cláusula em que quanto mais a Klar vender em produtos, mais o Corinthians ganhará da empresa. Se eles começarem com um nicho de mercado, por exemplo, de 5%, como o Vessone falou, vão lançar os produtos agora em janeiro, ainda não estão nas gôndolas, e aumentarem esse nicho de 5% para 10%, e eles têm ali uma forma de cálculo para ver o quanto que o Corinthians foi responsável para que isso acontecesse, então 1,5% desse aumento volta para o Corinthians. Então é interessante para o Corinthians que apareça o nome da empresa e é interessante para a empresa devolver isso para o Corinthians. É um jogo em que todos ganham. E o Corinthians gostou tanto desse tipo de negócio que todas as outras empresas que patrocinam o clube, quando forem renovar, o Corinthians vai fazer a proposta para que renovem desta forma. A Special Dog, por exemplo, que é outra empresa que renovou agora há pouco, não renovou assim. Mas na próxima renovação, se tiver, já vai ser feita essa proposta para que aconteça isso. E o que o Teleco falou, não é a manga, pode ser em qualquer lugar do uniforme. O único lugar
em que a Claro não vai aparecer por enquanto é no patrocínio Master, porque em 2016 a Caixa vai renovar o contrato com o Corinthians. A Caixa estará no lugar principal da camisa do Corinthians no ano que vem. Agora em 2017 a história já pode ser outra. Já falamos bastante da Claro ou vocês querem falar mais alguma coisa em relação a essa entrevista? Eu queria falar mais sim, doutor. Eu ouvi falar de Clarito Teves nessa entrevista ou não? Então, essa história começou no blog do Neto, o Neto, jogador, ídolo do Corinthians. Tem um blog, se eu não me engano é no UOL, né? O blog dele. Se não for, me desculpe, eu acho que é no UOL. Pelo menos ele tinha um blog no UOL e falou também na televisão, nos Donos da Bola, que a Claro ia comprar 2 jogadores pro Corinthians, os 2 com passagens pela seleção brasileira na última Copa do Mundo. Daí se especulou muito Bernard, Jô, Fred, e eu fiz a pergunta pro Marcelo Prado, presidente da Claro, hoje. Ele disse que a história não era bem essa, que a Claro ia sim ser sócia do Corinthians em reforços, não ia trazer sozinha, ia ajudar o Corinthians a contratar um reforço. Ele falou que seria um nome, disse ser estrangeiro. Aliás, melhor do que eu ficar falando, Teleco, vamos ouvir essa parte da entrevista então, que ele falou sobre esse estrangeiro que vem para o Corinthians. Vamos ouvir o Marcelo Prado, presidente da Claro. Há um grande nome, estava bem adiantado as negociações, mas por entrave familiar começou a semana passada a haver empecilhos. Entrave familiar, porque é estrangeiro e é um nome internacional e é top. Se você fizer uma lista aí dos 30 melhores jogadores do mundo, qualquer um de nós que está na mesa e qualquer torcedor que entende de futebol coloca o nome dele. É atacante? Não posso falar. Então, dos 30 melhores jogadores do mundo, viria pro Corinthians e tá com problema familiar. Pode vir ainda? A família que está, como se diz, não é dificultando, é uma mudança difícil de língua, de país, de crianças. É sul-americano? Não posso informar, mas a única dica que eu posso dar é que a seleção dele esteve entre os 4 finalistas da Copa do Mundo aqui no Brasil. E não é brasileiro. Pois é, ele não disse o nome, ele falou que é um estrangeiro que atuou por uma seleção. Aliás, ele não falou que atuou, é um estrangeiro que pertence a uma seleção que chegou às semifinais da Copa do Mundo. Então você tira o Brasil, sobram Alemanha, Holanda e Argentina, que está entre os 30 melhores jogadores do mundo e que não necessariamente tenha disputado a última Copa. Só que depois eu fiquei sabendo que esse cara nunca jogou no Brasil. Então você tira o Tevez e o Mascherano da parada. Quem que sobra, hein? É uma discussão que a gente ficou tendo na rádio durante umas 2 horas e ninguém chegou a nenhuma conclusão. Fechou Teleco, Lavezzi? Bessone e Vitão. Fechou Lavezzi? Van Persie? Será? Agüero? Eu acho que alguém que não tá em finalzinho de carreira, mas já tá chegando perto do final, porque deve ter os direitos já para ele. É uma negociação mais fácil. Eu acho que alguém nessa linha aí faria barulho, obviamente, porque deve ser famoso, mas alguém em final de contrato, que é tudo muito mais fácil a negociação. É o que eu imagino. E aí, Vitão, Robin no Corinthians? Olha, não tenho a menor ideia, mas o Corinthians precisa de um atacante. O Robin eu acho muito difícil. Quem sabe o Higuaín, né, que tá metendo gol no Napoli atrás de gol. Realmente eu não tenho a menor ideia de quem pode ser. Alemanha, futebol alemão, holandês e argentino, é mais provável que seja argentino, né? Não tenho a menor ideia. Eu espero que não seja o goleiro nem o lateral esquerdo, o Rojo, que não joga nada. Zabaleta, de repente, que também tá velho. Como disse o Vessone, é mais fácil jogador no final de carreira, né? Mas eu realmente não sei de quem se trata. Fechou Van Persie. Já vou até comprar uma camisa aqui, Robin. Esse negócio do jogador, eu sinceramente senti que aí sim rola um negócio de viralizar o nome da empresa, porque senão falaria
qual jogador. Esse negócio de falar pro Neto que teve no Brasil, daí na Transamérica hoje falar que disputou a Copa, ficar dando dicas, é claro que a gente vai ficar discutindo sobre isso e aí acaba falando da empresa. Então isso aí não sei não, até porque o Marcelo falou que o jogador viria, mas talvez não venha mais, então é bom o corintiano não ficar tão animado assim em relação ao jogador. Mas eu acho que o fato mais importante é saber que a empresa está disposta a investir em reforços. Fala, Vitão. Tô contigo nisso aí, tô contigo nessa sua análise. Me parece também um jeito de falar da empresa, enfim. Quem quer contrata, não fica com dica, né? Estilo João Kleber, para, até a próxima dica. Não. É, porque é muito quebra-cabeça, né? Um jogador estrangeiro que atuou em uma das seleções, daí a gente vai ficar aqui 4 horas e não vai chegar a infância, um consenso. Parece que de forca, fala uma letra. Não dá. Começa com C, começa com D, sei lá. O mais importante é o que eu tô falando, é o ouvinte, né? Porque eu fico pensando no torcedor corintiano, não vai dormir hoje achando que o Van Persie vai jogar pelo Corinthians, que nem o Teleco falou, vai começar a comprar camisa. Calma, muita calma nessa hora. Eu acho que o mais importante é saber que se o Corinthians precisar dos 6 milhões de reais para pagar o Luca, a empresa pode ajudar. Eu acho tá mais na realidade uma coisa mais ou menos como essa, eu acho. Diga, Vessone. Não, só uma coisa que eu gostei na entrevista dele é que ele deixa claro, ele fala, quem decide é o Corinthians, quem contrata é o Corinthians, a gente só quer ser um parceiro. Pelo menos, o Vitão fez um adendo importante, mas eu gostei dessa parte. Ele está consciente de que ele só pode ser um parceiro, uma parte numa engrenagem muito pequena, porque quem tem que tomar as rédeas é o treinador, é o departamento de futebol profissional, e ele meio que deixa claro isso ao dizer que ele não contrata, ele só vai ser o parceiro que vai buscar e que o clube tem que decidir, etc. Então ele me pareceu ali tirando um pouco o pé. Então, por ser começo e já tirando o pé, eu achei interessante isso. E tem outro detalhe também, essa empresa é dona do Tigres do Brasil, né? Que é um clube da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. E de repente eles estão mexendo com o jogador já há algum tempo. Não é uma empresa que está começando, se contratar um jogador para o Corinthians, que vai ser a primeira vez que contrata. Porque como esta empresa é dona do Tigres do Brasil, eles já mexem com o jogador. De repente eles pensam em caminhar no futuro para serem um novo Sonda da vida, não sei, isso aí já é um achismo da minha parte, não foi nada que o Marcelo tenha me falado, mas a informação eles são donos do Tigres do Brasil, eles têm um time de futebol, e nesse time há jogadores sob contrato da empresa, então não seria o primeiro jogador, seria o primeiro grande jogador da empresa, mas não seria o primeiro jogador. De repente eles estão pensando em começar a atuar nesse ramo. Aliás, uma informação em relação ao Tigres do Brasil, eles estão conversando com a diretoria do Corinthians e os jogadores que não forem inscritos no Campeonato Paulista, pelo número de 28 possíveis inscritos, no máximo, né? O Campeonato Paulista só permite que se inscreva 28 atletas. Os atletas que não forem inscritos no Paulista podem ser emprestados para o Tigres. Inclusive jogadores importantes para o Corinthians, jogadores que já atuaram pelo profissional, jogadores que teriam chances no campeonato caso não houvesse essa regra ridícula aí do número máximo de inscrições. Então pode ter muito jogador do Corinthians disputando o Campeonato Carioca pelo Tigres. Essa é mais uma informação legal que foi passada pelo Marcelo hoje nessas conversas fora do ar lá na Transamérica. Tem muito assunto, né, relacionado a essa nova empresa, né, Teleco? Tem assunto demais até. E além do Tigres, ele falou inclusive em outra entrevista aí com a nossa amiga Letícia Bepler que tinha um zagueiro do Tigres vindo pro Corinthians, né? Só que ele não deu nome, disse que era 18 anos, 1,92 m. Não achei ninguém no plantel do Tigres com essas características. A gente fica aguardando também para saber quem que é esse cara. Pode ser que o Corinthians fez uma parceria com o Tigres, da mesma forma
que tem com o Flamengo de Guarulhos, pode ser que de repente um jogador que se destaque no Tigres venha pro Corinthians, né? Do mesmo jeito que esses jogadores do Corinthians podem ir pro Tigres. Aliás, parece que 3 membros da comissão técnica do Corinthians da base já estão no Tigres. Também o fato foi citado pelo Marcelo, eu não sei os nomes, sinceramente, mas há uma integração. Então, de repente, se algum jogador se destacar lá, é uma parceria forte aí do Corinthians e um clube que, repito, está na primeira divisão do futebol carioca, então não é nem um time de várzea, né? É um time bem estruturado. Inclusive o centro de treinamento do Tigres, lá no Rio de Janeiro, fica muito perto do CT do Fluminense, nas Laranjeiras, e a seleção brasileira diversas vezes já treinou lá. As categorias de base da seleção brasileira, o pessoal que treina em Teresópolis, quando fecha o tempo lá em Teresópolis, faz muita neblina lá no alto do morro e a seleção não consegue treinar lá, eles vão treinar no CT do Tigres. Então é um clube bem estruturado lá do futebol carioca. O que é o russo, Vitor Guedes? Passou um russo aí na tua frente? É a neblina famosa de Teresópolis. Tá conhecido certo. Como um russo, que a CBF, além de tudo, conseguiu fazer um CT onde vira e mexe não consegue treinar porque tem neblina. Mas já aconteceu até de quando eu tava cobrindo seleção, já faz muito tempo isso, e não ter treino por causa do russo, que é como uma neblina característica ali, como os cariocas chamam a neblina de Teresópolis. Aliás, não é prioridade da CBF fazer isso, né? Eu não sei se é Congonhas ou Cumbica. Me perdoem a falta de conhecimento. Mas é um dos dois, ou Congonhas ou Cumbica, que em Tupi-Guarani quer dizer neblina. E é um dos dois. Os caras construíram o aeroporto exatamente num lugar que na língua Tupi-Guarani quer dizer neblina. Eu acho que é Congonhas, se eu não me engano. Pelo menos em Congonhas é mais comum ter neblina que em Cumbica. Agora, mas não sei dizer. O Teleco até o final do programa, do jeito que ele é rápido com as teclas, ele consegue um dicionário Tupi-Guarani aí. Ô, Teleco. Sim, senhor. Alguma coisa? Diga. Então, Marco, sabe quem que eu vi juntinhos no avião, prontos para viajar? Lado a lado? Duck. O nosso segundo assunto predileto aqui do podcast. O Gilmar Veloz e o Grande Pato estão no avião. Agora, para onde vai, não sabemos. Esperamos que a passagem seja só de ida para o Pato. O que você acha, Vessa? Esse é quase um name rights. Eu só tenho que esperar ver o que acontecer. Mas eu acho que é o que eu disse. Eu acho que tá tudo fechado, tá tudo definido e estão só nesse jogo de cena aí. Ele já se despediu hoje, nesta segunda-feira aí pelo Instagram lá dele. Enfim, já despediu de São Paulo, agradeceu, disse adeus. E eu acho que o futuro dele deve decidir aí nos próximos dias. No máximo, acho que em 5, 10 dias todo mundo vai saber. Puxa, mas é só boa notícia então, hein? Eu gostaria que ele fosse pro inferno. Agora, eu espero que o Vessone tenha razão, que tenha vendido, que vá pro inferno, com o diabo que o carregue. Mas se por acaso estivermos errados ele jogar no Corinthians, que eu espero que não aconteça, na noite de segunda-feira, na premiação oficial no campeonato, ali no Bem Amigos, durante a premiação da seleção, o Cássio voltou a dar uma cutucada em Pato, né? Diz que se ele quiser voltar, desde que assuma as coisas que fale. Na época do São Paulo deu umas declarações para puxar o saco do São Paulo, que não foi bem recebido. Quer dizer, o que a gente fala faz tempo acontecerá. Não há menor clima pro Pato voltar ao Corinthians, embora o Tite de vez em quando dê uma declaração. Toda vez que algum jogador é cutucado, deixa claro que quer ver o Pato menos do que a gente. Eu não gostaria que o Pato fosse pro inferno, não, porque ele paga com cheques do Bamerindos. Então acho que a gente já pode fechar por hoje, né, gente? Já falamos dos nossos 2 assuntos favoritos. O que mais que a gente pode falar? Acho que é isso mesmo. Já deu checklist do dia. Boa noite, Rodrigo Vessone. Então o senhor estará fora e volta quando ao podcast Mão, Rodrigo? A partir do dia 26. Vou curtir um pouco minhas férias, uma viagem. Volto dia 26 e aí no primeiro, ou na segunda ou na quinta, estaremos de volta gravando aí normalmente. Vitor Guedes, sua mensagem de adeus ou de boa sorte a Pato e boa noite. Eu espero que o Pato encontre Vessone na viagem, já que o Vessone não quer falar do assunto.
Ele vai viajar, né? Não vou dizer para onde ele vai, para os fãs e as fãs principalmente não perseguirem o Vessone, as Vessonetes gritarem no aeroporto. Mas há uma grande chance dele encontrar por aí, né? Nessas viagens internacionais, padrão FIFA do Vessa aí, o Veloz, o Pato e grande elenco. Meu desejo é que no próximo já esteja vendido tudo, enfim. E eu não acredito muito, mas pensando no time, eu gostaria que o Felipe ficasse. Eu acho que vai fazer muita falta. Eu não vejo ninguém no mercado assim, barato, de zagueiro, para repor a perda. Achei que nunca fosse dizer isso, mas pelo campeonato que fez, não foi eleito para a seleção do campeonato, que eu achei uma injustiça até. Fará falta. E boa noite a todos e vai Corinthians. Para terminar, eu queria colocar aqui o Belo, né? Ele fez um desafio ao Tite para definir cada jogador do elenco do Corinthians com uma palavra, uma frase. E tá aqui o resultado. Cássio, segurança. Cássio parado, estático, Kardec vem, bateu. Cássio! Fagner, agressividade. Felipe, força e velocidade. Gil, força com melhoria técnica. Wendel, técnica. Ralf, competição. Elias, infiltração. Renato Augusto, e aí vai estar inserido o Jadson. Talento. Tenta abertura de primeira para Jadson. Jadson recebendo. Desce outra vez agora da linha direita. Câmara ataque. Prepara o cruzamento. Levantou na boca do gol. O Renato Augusto de cabeça. Desviou. Malcolm, moleque, atrevido. Wagner Love, qualidade técnica antes persistência. Mandou na boca do gol. Escorou o Lucas. Wagner Love de cabeça. Walter, confiança e segurança. Edilson, afirmação. Edu Dracena, técnica. Iago, concentração. Guilherme Arana, surpresa positiva. Bruno, ritmo. Christian, qualidade de passe e lançamento. Rodriguinho, qualidade de passe. Danilo, técnica e concentração. Luca, cheira gol. Renato Augusto vem no fundo, cruzou. Luca de primeira, bateu. Romero, persistência. Lincoln, cabeceio. E o Tite, em 2011 eu perguntei antes do título e você falou, deixa o título pra falar competência. Agora já tem o título. E o Tite? Coadjuvante. Boa noite a todos e nesta quinta-feira a gente pode fazer um especial de especulações. Um abraço aos amigos e vai Corinthians.